É com alegria que nos sentimos honrados de podermos estar aqui em Maringá, aqui na Amém, casa que frequentamos também na primeira infância, e poder hoje retornar para essa festa, que é sempre uma festa, o mês espírita, comemorado com reflexões oportunas da doutrina espírita. Essa doutrina que é bênção em nossas vidas. Essa doutrina que vem nos dar, assim como Jesus, trazendo a boa nova, naqueles dias, aqueles corações aflitos, que sofriam em dias difíceis, numa sociedade onde os escravos eram escravos para sempre, e tinham que se submeter à ação daqueles administradores que ainda não tinham o senso que hoje nós encontramos de auxiliar, de dar condições, de educar, de promover de alguma forma a sociedade. Então, os cidadãos, quando têm a oportunidade de conhecer Jesus e de ouvir dele a bênção de que não eram abandonados do Pai, que as suas vidas tinham sim uma grande importância, não só para a sociedade, mas espiritualmente para eles próprios, fosse nos sofrimentos que estavam passando, as dificuldades, mas também espiritualmente, pela oportunidade de estarmos na vida física, nesse planeta escola, que nos traz as lições oportunas às nossas necessidades espirituais. Vivemos neste mundo, e se temos alguma coisa em comum, todos nós, é a ânsia, o desejo de conquistarmos a felicidade. A felicidade está em todos nós, como um objetivo a ser alcançado em nossa vida. Por vezes, passamos por estradas equivocadas porque colocamos a felicidade onde ela não se apresenta. Uma sociedade ainda sobre a influência muito grande do materialismo, do niilismo, que convida-nos a aproveitar a vida o quanto mais pudermos, sem pensarmos no amanhã, sem pensarmos nas consequências, sem pensarmos em nosso próximo. Isso fez com que os desvios acontecessem, e numa vida muitas vezes longínqua, a pessoa luta e busca, mas não alcança a felicidade sonhada, porque a felicidade estava baseada numa ilusão. E quando nós a alcançamos, ela deixa de trazer-nos o benefício que nós imaginávamos. Que ao conquistar, seríamos, nesse momento, transportados para um mundo da felicidade. Mas continuamos vivendo no mundo com as suas dificuldades, com seus percalços, com os seus sacrifícios, com as suas exigências. E aí faz com que o poeta, eu lembro desse Hermes Fontes, nos falasse o seguinte: felicidade, eu a conheço, ela existe, ouço e lhe falo, os meus olhos olham os seus olhos, e exaltando-a me exalto, vou tocá-la, porém, há entre nós e a felicidade o infinito, foge no horizonte, se esfuma-se em cobalto, aquela cor azul escura. Minha felicidade hei de atingi-la, diz o poeta. Salto muralha por muralha, ergo-me em voo, agito todas as asas da alma, ando de sobressalto em sobressalto, atrás desse enganoso mito. A felicidade, mito, é a felicidade do materialismo. É a felicidade que nunca está satisfeita, que nunca alcança o seu máximo.
Mas o que isso tem a ver com o tema, o Espiritismo e a salvação? Ora, se nós buscamos a felicidade, se a felicidade está sempre em nosso desejo, em nossa meta de ser conquistada, se nós tiramos a condição da continuidade da existência, ou seja, se não há salvação, se todos nós nos perderemos, ou alguns de nós nos perderemos, de que vale a tal felicidade? De que valeria uma luta, uma busca incessante por nos melhorar, por alcançar conhecimento, títulos do mundo, de convivermos em sociedade buscando desenvolver em nossa intimidade a fraternidade, a solidariedade, a tolerância, vencendo a indiferença e começando a ver os nossos irmãos como irmãos. Se não há amanhã, se não há salvação, tudo que nós fazemos seria uma quimera, e todos esses esforços não teriam razão de ser. Entretanto, algo em nossa intimidade diz ao contrário. Há algo instintivo, há uma intuição em nós, que nós não nos perderemos, que não haverá o aniquilamento, que não haverá a perdição. Salvar-se tem essa conotação de perpetuidade espiritual, que a alma não se aniquila com a morte, que há uma continuidade. E as religiões traçaram caminhos diferentes, mas todas as religiões nos afirmam da continuidade da vida, que nós não somos apenas um corpo, um cérebro, somos mais, somos um espírito imortal, num corpo, uma alma, o que é a mesma coisa, e que vamos continuar. Algumas religiões baseadas, então, na doutrina pagã, que nos ofertava, tirando a elite dos deuses, dos semideuses, o paganismo trazia a ideia do Tártaro para os equivocados. Olha só, um lugar definitivo, o Tártaro. E trazia também um lugar abençoado, os campos elíseos, onde as bem-aventuranças existiriam. Na sequência, vemos a religião trazer essa mesma ideia dessa dualidade. Um lugar para os bons, um lugar para os réprobos. O céu e o inferno. Mas como dois lugares também materiais. O céu ficaria acima das nuvens e o inferno nas entranhas do mundo. Para baixo e para cima. Mas quando nós pensamos no significado disso, novamente a nossa condição intelectual dos dias atuais nos faz não compreender, em primeiro plano, como é que pode um Deus fazer com que os filhos que se equivocam tenham uma pena perpétua, mas uma pena perpétua eterna. E a eternidade é muito tempo. Quanto tempo é a eternidade? Há um conto que nos diz, buscando entender o que é o tempo e a eternidade, que se uma ave viesse e batesse o seu bico numa rocha, numa montanha de 100 metros de altura, quando ela fosse desgastando a montanha com o seu bico e a montanha chegasse no chão, seria um segundo na eternidade. É muito tempo. É muito tempo para que a gente ficasse num lugar de sofrimento. E aí Deus fica um Deus menor do que nós. Porque quem de nós, como pais, daríamos uma sentença para um filho perpétua? Você errou. Tchau. Não terá outra oportunidade. Ficarás decaído neste lugar inóspito que o homem idealizou. Um lugar ruim, um lugar pensado por muitos como um gelo, não é? Ou um fogo que queima, mas não queima.
mas um lugar horrível. E por outro lado, o céu é um lugar também que eu não sei quantos de nós gostaríamos de estar nesse céu. Porque é um céu de inatividade, de inação. O prêmio é não trabalhar, o prêmio é não estudar, o prêmio é não fazer nada, e ainda ser assediado por anjos, nos trazendo uvas, guloseimas, e tocando aquele som da harpa. Nada contra a harpa, mas ouvir uma música só de harpa para a eternidade seria um suplício. Eu acho que haveria muitas harpas quebradas, porque não seria suportável ouvir sempre a música do mesmo timbre, do mesmo som. Então, essa dualidade, essa ideia de um lugar, naturalmente o tempo foi aniquilando, porque não é racional. Não dá para pensar num Deus bom, num Deus justo, num Deus Pai de amor e bondade, que manda um filho para o sofrimento eterno. Mas não haveria, por outro lado, nenhum dos integrantes do céu que estaria feliz, porque eu estou no céu, mas meu filho foi para o inferno, minha mãe foi para o inferno, meu pai está no céu. Uma separação da família, uma separação de todos os que nós amamos. Então, a lei de sociedade nos fala: ame, seja fraterno, seja solidário, mas depois divide. Ou nós não poderíamos amar ninguém que não fosse bom. Então, é algo que não se encaixa. E nós podemos, na correria do mundo, da vida, não pensarmos na morte. Nós vamos vivendo, vamos desviando desse assunto, vamos fugindo, mas ele volta sempre à tona, porque algum conhecido deixa a vida física, nós vamos no velório, e vai chegar o dia, né? Porque a gente, quando está jovem, acha que nunca envelhece, e acha que morte está sempre longe, mas em verdade, a morte nos diz um fato que não pode ser contraposto. Morrem todos os dias pessoas de todas as idades. Morrem crianças antes de nascer, morrem crianças nos primeiros dias, nos primeiros anos, morrem crianças, adolescentes, pessoas maduras, morrem todos os dias de todas as idades. Então nós nos colocamos sempre longe da morte, mas ela está sempre perto, porque a morte é a única certeza da vida. Vamos morrer, sem dúvida. Nenhum de nós, nenhum habitante do planeta poderá dizer que ficará para sempre. Podem buscar na química soluções mágicas que não existem, mas a morte chega. Eu posso adiar, né? Eu posso usar remédios mas quando chega a nossa hora, não há remédio que dê conta. Porque chega a hora, e o Espiritismo vai nos falar de um planejamento reencarnatório. Vai nos falar que nós temos um tempo de vida planejado, que pode também ser adiado, dependendo da nossa vivência no planeta, e pode ser antecipado, dependendo da nossa vivência no planeta, das nossas ações, das nossas decisões, do uso que fazemos da nossa vida. Então, a morte precisa ser pensada. Nós vamos morrer. E se vamos morrer, nós temos então a escolha de aceitar de forma irracional um Deus injusto e pensar nessa dicotomia, dessa divisão de um céu e de um inferno. Mas esse céu está em cima das nuvens. Mas nós temos dois movimentos planetários, rotação e translação. Ora, se o céu está para cima, quando o planeta fica de ponta para baixo, porque às noites o planeta virou, né? É o planeta que gira em torno do Sol, é o planeta que tem a rotação. Então o céu mudaria de lugar. Onde é esse alto, né? Alto de dia, vira o baixo na noite. Tudo se inverte. Onde estaria esse inferno? Onde estaria esse céu? Então são figuras criadas para botar medo, para dar à pessoa esse anseio por melhorar-se, mas que hoje não fazem nenhum sentido. E será que Jesus pensou e nos ensinou sobre isso, gente? Será que Jesus nos falou da salvação? Ele nos falou. E é bem interessante que ele nos traz, quando perguntado o que precisa o espírito para ser salvo. O que precisa? Veja que ele está se referindo ao ser imortal, ao espírito, né?
ao corpo não tem como salvá-lo. Mas o que precisa do espírito para ser salvo? E aí, lhe fazem a pergunta, e ele traz um conceito, que é o adotado pelo cristianismo, pelo espiritismo, mas não de muitas religiões cristãs. Ele responde então: quando o Filho do Homem vier, na sua majestade, como um rei, né? Aí ele fala que esse céu estaria preparado a todos aqueles da sua direita. E aí ele fala assim: todos vós que estáis preparados para esse reino, para esse céu, desde sempre tiveram esse lugar. E aí ele começa a nos ensinar, né, o seguinte: benditos filhos de meu Pai, vós que quando eu tive fome, me deste de comer. Quando eu tive sede, me deste de beber. Quando eu estava sem teto, me deste um lugar. Quando eu estava nu, me agasalhaste. Quando eu estava preso, me visitaste. Quando eu estava doente, me visitastes. Todos vós que fizestes isso, tereis o reino nos céus. Aí os justos do Evangelho perguntaram: mas Senhor, quando foi? Quando foi que tivemos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber, que tivemos sem teto e te demos um lugar, que tivemos nu e te agasalhamos? E quando foi que te visitamos no hospital ou no presídio? Em verdade vos digo, que cada vez que fizeste isso a um dos meus irmãos pequeninos, foi a mim que fizeste. Jesus não está falando de salvação naquela ideia que o Espiritismo considera equivocada, da crença. Fora da igreja não há salvação. E nós falamos isso, né, com essa certeza absoluta e sem medo, que a igreja esvazie, que é um risco, né? Mas não é a igreja que nos salva, não é isso que Jesus nos ensina. Mas daí um senhor da lei ficou com dúvida, né? E pergunta a ele, um doutor da lei: quem são meus irmãos? Quem é meu próximo, né, na verdade? E aí ele traz aquela parábola que nós todos sabemos decor, né? A parábola do bom samaritano. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Foi tomado por assaltantes que o dominaram, tiraram todos os seus pertences e bateram. E ele ficou semi-morto no chão. Passou um sacerdote, viu. Ele destaca, viu. E foi embora. Passou um levita, que é também um sacerdote, viu. E foi embora. Na sequência passa um viajante, um samaritano. Olha aquele homem e sente compaixão. Vai até ele. Toma os primeiros cuidados, asepsia, né, com o que se usava na época, o azeite, o vinagre, envolve as suas feridas todas, coloca ele no cavalo, leva para a hospedaria e cuida dele. E depois de cuidar dele, ainda vai ao dono da hospedaria e fala: olha, tome 12 denários e cuide desse homem. E se precisar mais, no meu retorno eu pagarei. E aí ele pergunta para o doutor da lei: quem para esse homem foi o seu próximo? E ele não teve coragem de falar que era o samaritano, porque as 10 tribos que se dividiram à época, eles não tinham amores um pelos outros, e tinha essa ideia de superioridade: a minha tribo é superior. E ele então falou: aquele que teve compaixão por ele. Ora, Jesus nesses 2 momentos nos vem falar de ações concretas. Ele não fala que a crença salva. Pelo contrário, ele vai nos falar que a fé sem obras é morta. Que fé é essa? Que fé é essa que não me faz obrar? Que fé é essa que eu digo que creio, mas não faço? Eu acredito em Deus, mas não quero seguir as suas leis. Eu acredito em Deus, mas estou revoltado, estou rebelde. Por quê? Deve ser culpa de Deus.
porque eu não tenho a vida que eu queria, porque eu não casei com quem eu imaginava, porque eu não tenho o dinheiro que eu queria, porque eu começo a pôr empecilhos, porque eu escolhi a profissão errada, porque eu não ganhei dinheiro. Tudo é culpa de Deus. Mas que fé é essa? Que fé é essa que não está satisfeito, que não está grato, sabendo que estamos num mundo de provas e expiações em transição lenta para um mundo de regeneração? Ora, é um mundo de provas, então nós estamos sendo provados. É um mundo de expiação, estamos sendo, passando pelas expiações, mas é um mundo que tem por base nos desenvolver. É em meio às dificuldades que nós provamos a nossa fé. Porque se eu estou num lugar que não tem nenhuma pessoa ruim, rebelde, criminosa, lá, que rouba ainda, que é maledicente, que é injusto, como é que eu vou provar que eu sou melhor que elas? Porque se eu estiver no meio só de bondade, como é que eu provo? Como é que eu sou provado se eu sou bom igual? Então nós estamos no mundo que merecemos estar, porque não fizemos esforço por estar no mundo melhor. A questão é só nossa. Por que eu não me melhorei? Por que não fiz mais esforço? Então, Jesus nos deixa claro, né? Essa questão, que não se salva por discursos, que não se salva pela fé, já que a fé sem obras é morta. Então nós se salvamos pelo quê? Pelas obras. Pelas obras que nós devemos fazer para conosco e para com o nosso semelhante. Nós temos 3 tarefas que nos incumbe fazer nesta vida. A tarefa de nós para conosco mesmo, e que só faremos se tivermos a coragem de nos conhecer. Quem eu sou? E quando pergunta isso, a pessoa fala, eu sou Marcelo. E fala a profissão, e fala tudo, só não fala quem é, porque não sabe. A gente não tem a mania de se olhar no espelho e falar, você aí dentro, quem é você? Você que está dentro desse corpício, bonito, feio, careca, cabeludo, quem é você? O que você traz em sua bagagem? Porque é esse ser que é que somos nós. Somos espíritos num corpo, e nesse corpo é como se nós estivéssemos no escafandro, estamos com um abafador. Nós não temos a plenitude de espírito, não temos as lembranças das outras vidas que estão no inconsciente, com exceções. E se nós não fizermos essa tarefa de autoburilamento, de me conhecer para me melhorar, aceitar que eu não sou bom, aceitar que por vezes eu sou indiferente, aceitar que eu ainda faço a caridade com hora marcada. Agora eu vou ser bom. Mas se no meu dia acontece alguma coisa, eu faço como sacerdote, eu faço como levita, eu não olho. Né? Aí eu tento não olhar, porque eu não vendo, eu não fico com culpa. Mas não adianta, porque já viu. Então nós somos convidados a construir um homem novo. E a terra é o ambiente adequado para essa construção, porque nós temos que desenvolver a paciência, a resignação, a gratidão. Nós vamos ver, e aí Jesus nos ensina, quem tiver olhos de ver, quem tiver ouvidos de ouvir, ouça a mensagem libertadora, é a boa nova. O Espiritismo é o cristianismo redivivo que vem lembrar Jesus da sua essência, que nós devemos ser, construir, realizar. Não basta discurso, e não basta o trabalho apenas com o outro. Se eu começo a fazer a caridade assistencial, não vai resolver ela sozinho os meus problemas. Eu terei que fazer as ações comigo também, que me competem fazer. Todos os ensinos de Jesus estão em 2 bases, em 2 pilares: caridade e humildade. Porque são os 2 recursos para diluir o orgulho e egoísmo, que são os 2 grandes males da humanidade. Tudo que a gente enxerga de ruim tem como base o orgulho e o egoísmo. E aí a caridade vai trabalhar em nós esse homem egoísta, que só pensa em si mesmo,
para pensar além de si, para ver no outro, para colaborar com o outro, para vencer a indiferença. E aí nós queremos amar a Deus, mas não há como amar a Deus sem amar o próximo. Mas nós temos dificuldade de amar o próximo, porque também não nos amamos. Mas somente o esforço de amar o próximo, essa insistência, essa decisão, vai fazer com que a gente consiga amar-se, além das ilusões, desse amar que não é amar, aquele amar atropelado, de apenas valorizar-se enquanto corpo, enquanto matéria, enquanto condição econômica, profissional, financeira, etc., social. Não será suficiente. E aí nós vamos ver a tristeza, a melancolia, a depressão, a ruína espiritual em todas as classes. Porque não há salvação na matéria, só há salvação na caridade e na humildade. Então é preciso trabalhar isso. E eu lembro, no livro que eu gosto muito, essas obras de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, é uma coleção de obras-primas e que trazem tantos conceitos importantes para a nossa vida. E uma delas é o Ave Cristo, em que nós vamos encontrar ali o quinto varro. O quinto varro passando por uma situação terrível. Ele casado, com a esposa que ama e que se sentia amado, com uma filha. E ele chega em casa um dia e vai direto ao quarto da filha e começa a ouvir vozes de homem. E ele percebe que essa voz era do seu patrão, Opílio Vetúrio, que era primo da sua esposa. E os dois estavam no quarto. E ele ouvia e lutava consigo mesmo. Não, é o primo. Não deve ser nada. Ele deve ter vindo fazer uma boa ação. Mas a conversa não permitia ele continuar com essa ideia. E ele já conhecia o cristianismo. Já tinha tido acesso a ouvir daqueles mártires que viviam Jesus em sua plenitude. E a ideia primeira era ir lá e tomar a esforra, vingar-se, humilhar a esposa, fazer algo de violento para com aquele homem que enganara de forma tão vil. Mas ele que conhecia fez a seguinte pergunta: como Jesus agiria? Já que Jesus é esse mestre, esse modelo, é esse guia, já que Jesus é esse homem digno de ser amado, e deve ser para todos nós um modelo a ser seguido, o que Jesus faria? Ele contém o seu choro, a sua raiva, e ele deita-se no quarto da filha e passa a noite em sofrimento, pensando o que ele iria fazer. Como ele pensou, e fez a pergunta mental: o que Jesus faria? Isso é uma oração. O que Jesus faria? Vem a resposta: Jesus perdoaria. Jesus, além de perdoar, ainda amaria aquele homem, e amaria aquela esposa, obviamente de formas diferentes. E ele então pensa que se ele leva esse fato como escândalo, a esposa teria consequências terríveis. A filha ficaria sem a mãe. E ele então resolve deixar e pede a transferência para o seu patrão, sem nada falar, para ir trabalhar em outro lugar e se desligando da família, para não prejudicar a esposa e filha. Olha uma ação concreta de caridade, de amor. Ele estava sofrendo, ele amava a sua esposa, mas as consequências eram tão graves àquela época, que ele preferiu simplesmente perdoar. Ele ouvia, naquele tempo, um grande cristão, o irmão Corvino,
E ele vai até ele falar, conta das suas dificuldades. E o irmão o auxilia na sua decisão de amar. Mas faz uma pergunta: Varro, aceitaste o Evangelho para que Jesus para que se transforme em servidor de Jesus? Olha a pergunta. Varro, você aceitou o Evangelho para que você se transforme em servidor de Jesus? Ou para que te convertas em servidor de Jesus? Ou para que, ao contrário, né? Ou para que atender os próprios desejos. Você quer ser servidor de Jesus ou quer que Jesus te sirva? Dizendo melhor. E ele falou: eu quero servir a Jesus. Aí ele faz uma frase muito interessante: então, meu filho, cogitemos os desígnios do Cristo e ouvidemos nossos desejos. Cogitemos nos desígnios de Cristo e ouvidemos nossos desejos. É aquela ideia de que a gente conhece o cristianismo, conhece o espiritismo, e ele nos mostra o caminho a seguir, mas a gente não quer ter o trabalho de realizar essa mudança em nós. É aquela frase, que nós devemos entrar na charrua, pisar na charrua, mas não olhar para trás. Não mantemos os vínculos com os nossos vícios, com os nossos equívocos, com as nossas paixões negativas. É permitir-se essa liberdade. Não importa o que eu fiz, não importa os meus erros, não importa o que passou, importa o que eu farei daqui para frente. Muitos, então, de nós queremos Jesus, mas queremos que Jesus nos sirva. Nós queremos que Ele nos dê saúde, que Jesus nos dê emprego, que Jesus nos dê salário, que Jesus nos dê, que Ele nos dê, que Ele nos dê. Mas que relação é essa? Que Jesus tem que nos dar tudo, e nós fazemos o quê? É a mesma ideia da graça, da salvação pela graça. Basta eu aceitar Jesus, basta eu ver que Jesus morreu na cruz por mim, pelos meus pecados, e Ele, então, já pagou a minha conta. Então basta eu crer que eu estou salvo, mas isso não é ensino de Jesus. Jesus nos conta essas parábolas, nos dizendo que a única forma de nos salvar é a caridade legítima. E caridade, que nós vamos ver, não se limita aos auxílios materiais, vai muito além, é muito mais do que isso. Então, o cristianismo na época de Jesus, após Jesus, não se limitava aos ritos sacerdotais. Era um rio de luz e fé, diz irmão Corvino, banhando nas almas e arrebanhando corações para a jornada divina do ideal superior. Jornada divina do ideal superior. É uma jornada que eu vou ter que fazer, ninguém fará por mim. Então, salvar é educar, é orientar, é tirar a pessoa da ignorância, do erro. Mas salvar-se, e isso só eu posso fazer comigo, ninguém pode me salvar, como eu não posso salvar ninguém, é uma ação de viver, é de ter a coragem de viver esse evangelho, que não é difícil, não é fácil de ser vivido, porque exige mudanças, exige transformações, exige o rompimento com as ilusões. Eu não posso dar meu tempo apenas para a coisa que fica, então todo o meu tempo é para ganhar aquilo que vai ficar. E o tempo para educar aquilo que eu vou levar, eu não tenho. O tempo para estudar-me, o tempo para conhecer-me, o tempo para viver, para lutar espiritualmente contra as minhas imperfeições, para vencer o orgulho. Que tragédia esse nosso orgulho. A pessoa fala, eu já fico todo... porque eu penso que ela se fez arrogante, porque eu penso que ela se fez maior, porque ela me diminuiu. E a gente vê tudo alterado, adulterado, pelo orgulho. Esse egoísmo que me impede de ver o outro. E aí muitas vezes nós estamos nas religiões, estamos no espiritismo, e achamos que vir na casa espírita será a solução. Será o começo.
porque eu preciso conhecer essa doutrina, eu preciso ver o que ela me traz, para que eu vença a minha ignorância da vida futura, do que é a morte, do que é o amanhã, do que é necessário fazer hoje para ter esse amanhã melhor. Porque na hora da morte, aí nós nos preocupamos. Se há o risco, e agora? Chegou. Eu achei que não chegaria. Eu achei que eu era exceção, mas chegou. E agora? Tantos problemas a serem resolvidos e não tem tempo, chegou. Então, o Evangelho, gente, deve ser não apenas um trilho para esse júbilo celestial. O Evangelho é um trabalho para o hoje. Naquela ideia que Jesus responde a Nicodemos, o que é preciso para alcançar a vida eterna? Renascer, nascer de novo. Mas não é depois da morte uma reencarnação também, é nascer agora, é renascer agora. Eu conheço e eu passo a ser um outro homem a partir desse conhecimento. Esse conhecimento que eu ignorava me faz agir diferente, me faz ter paciência, me faz ter resignação, me faz querer ajudar o próximo, me faz não ser mais indiferente, me faz ser honesto, digno, justo com as leis do mundo e com as leis de Deus. Eu posso ver o mundo como uma escola, eu posso ver a pessoa difícil como alguém apropriado a me burilar. Mas eu começo a me ver que eu não devo agir desta forma para com os outros, porque não é gostoso, não é prazeroso. E eu passo então a dar o melhor aos outros, sem ofender. E nós estamos vivendo dias onde a gente não respeita o outro, não respeita a ideia do outro, o posicionamento do outro, nada do outro. Como se nós fôssemos deuses, e se não pensar como eu penso, a gente já se coloca na condição de mandar o outro para a localização geográfica do inferno. Mas quem somos nós? Espíritos imortais, deuses, mas ainda com quase tudo para conquistar. Não temos do que nos ufanar. Hoje nós estamos vendo nas religiões a preocupação intelectual, apenas. E o Espiritismo não pode servir a isso. O Espiritismo é um conjunto, um tripé. Essa ciência nos traz essa fé racional, nos traz a prova da vida futura, nos mostra como será a minha vida após a morte. Mas essa filosofia, essa religião, no sentido de religar a Deus, no sentido de não me fazer melhor. E eu não posso achar que o centro espírita, que é um conjunto de coisas. Ora, a gente estuda que o centro espírita é um hospital, onde nós chegamos todos doentes, enfermos da alma. Hospital. E a gente vem em busca da cura, mas é a cura real, não é a cura fantasiosa, que eu acho que eu vou tomar um passe e vou sair bom do corpo, mas o Espiritismo quer curar o nosso espírito. É uma oficina de trabalho, então não adianta eu estar na casa espírita e querendo não fazer nada. Só quero ficar sentado, só quero ouvir, só quero estudar. É importante o estudo, precisamos estudar, senão eu não conheço o Espiritismo. Mas não é apenas estudar. Aí convida a oficina que vem me fazer, põe a mão na massa, ajude no que você tem competência para fazer. É um templo de oração, onde nós vem fazer essa conexão com os espíritos benfeitores, onde a gente vem orar, chorar, estudar, para nos transformar. É um lar, onde nós buscamos ser uma grande família, a família da fraternidade, a família da solidariedade, a família que se une no trabalho do bem, e nos vinculamos ao trabalho do bem, porque a fé sem obras é morta. Mas o Espiritismo nos ajuda a nos enxergar, não mais como aquele santo que eu imaginava, quase perfeito. Eu só não entendo porque que as pessoas não me veem assim. Eu olho e falo, mas essa perfeição toda, e você não me... Esse povo não sabe enxergar, está todo mundo com miopia. Vou mandar todo mundo no oculista. Olha como a gente se enxerga tão bom. Mas será que somos bons assim?
Então o Espiritismo tem essa capacidade de nos transformar integralmente, e é a missão dele. Então o Espiritismo não pode ser para mim uma faculdade qualquer. O Espiritismo não busca apenas instruir, busca educar. Então eu passo a conhecer para aplicar gradativamente o que eu vou aprendendo. E eu vou tirando o vínculo com aquele passado, da minha ignorância, que é natural. Eu erro porque ignoro. Quando eu sei, eu já passo a não errar mais, a não me permitir ao mesmo erro, porque agora eu sei. Então, o Evangelho tem que ser isso, né? Porque Jesus não falava ao corpo, ele falava ao espírito, ele falava à alma, ao ser imortal. As lições de Jesus ficam na nossa intimidade espiritual para todo sempre. E nós vamos ter que entender, porque é o único caminho. As lições de Jesus é o único meio de eu entender a vida e o seu propósito, e aí a vida futura. Mas quantos entenderam? Quantos mártires dos primeiros tempos que são ignorados, viviam e tinham tanta certeza da vida futura que não mudavam, não negavam Jesus, iam para os círculos dos leões, eram devorados, mas com a fé, não só a fé, né? A fé é a ação, não tinham dúvida. Agora, às vezes nós estamos no Espiritismo e estamos com dúvida, estamos com excessos de dúvida. Então nós precisamos perguntar nos grupos de estudo até entender, porque aqui pode. Aqui não é herege quem começar a perguntar. Mas Deus é bom mesmo? Pode perguntar. Mas eu sou imortal mesmo? Pode perguntar. Até alcançar a convicção, que é o propósito do Espiritismo. Perguntem, até entender. E o coordenador vai ouvir e vai responder com tranquilidade e serenidade, porque é o que tem que acontecer. Se eu levar dúvida para casa, se eu não entendo, como é que eu mudo? Então, a universidade, entre aspas, o ensino do Espiritismo é necessário. Se eu não conheço, eu não mudo. Mas eu não posso pensar que é só isso. E às vezes eu só quero estudar, e já passou 40 anos, eu só quero estudar. Eu não quero me vincular a nada, mas a fé sem obras é morta. Mesmo que você acredite. Que crença é essa que não move, que não age, que não faz, que não muda? Tem algo equivocado, né? Eu lembrei de Jean Hus, que no século XIV, ele foi condenado à fogueira, e ele já tinha essa ideia de vida futura. Ele vai falar isso para nós, na Revista Espírita, de 1869, julho. Ele fala o seguinte: ninguém é recompensado na outra vida mais do que mereceu nesta. E que os modos e locais de recompensa variavam segundo os méritos. Século XIV. E ele foi condenado, mas não abjurou. E ele fala o seguinte na Revista Espírita: aos que queriam convencê-lo a abjurar. Abjurar é deixar um erro que se cometeu. Se alguém me ensinar algo melhor do que avancei, estou pronto a fazer de bom grado o que exigir de mim. Então os primeiros cristãos tinham essa fé abalizada na mudança de vida. Por isso o exemplo de Quinto Varro. Não vamos pensar que foi só renunciar à vida. Isso foi o ápice. Eles já tinham renunciado às coisas do mundo, aos equívocos, ao luxo, para servir e viver uma vida que eles acreditavam. E culminava com essa dar a vida em prol de Jesus, para que a sua mensagem pudesse perpetuar sempre. E iam mais, né, como Joana de Cusa, quando o soldado lhe fala, né, de forma arrogante: esse seu mestre só te ensinou a morrer? Não, ele me ensinou a te amar e a te perdoar. Ora, se não há morte, e se Deus, excetuando quando eu tiro a própria vida, tem total cuidado sobre quem morre e quem não morre, e aquele que está moribundo volta a viver, e o sadio vai primeiro. E Divaldo conta isso, né? O cardiologista dele deu algumas horas para ele, 30 dias, se ele cuidasse. Isso já passou uns 40 anos. E ele está aí, e o cardiologista já foi.
Então, a nossa vida está na mão de Deus. E aí eu lembro, né, o irmão Corvino, porque ele viaja com Quinto Varro, e aquele patrão maravilhoso de Quinto Varro ainda contratou alguém para matá-lo. Não bastava ele se afastar, mas ele contratou um homem que devia para a família, favores para a família de Quinto Varro. Porque isso é uma coisa de honra dele. Aí ele resolveu matar o irmão Corvino. Vão ter que ler o livro agora, né? Não tem jeito, né? Ave Cristo. Estou dando aqui mais, né? E aí ele lança o punhal no irmão Corvino. E o irmão Corvino olha com ternura e compaixão para o que acabou de dar a facada nele. Isso não saiu da cabeça do criminoso. Mas aí Quinto Varro vai até ele, desnorteado, mas calma, meu filho, temos pouco tempo. Você acha que eu vou morrer sem que Deus permita? Eu só vou porque Deus permitiu, então está tudo tranquilo. Olha a convicção. Mas era uma convicção de discurso, era uma convicção concreta de quem vivia dia a dia os ensinamentos de Jesus. Então, é imperioso que nós nos pensemos como espíritas nesse sentido. A salvação que o Espiritismo não diz que fora do Espiritismo, não, nós vamos nos salvar se fizermos o que devemos fazer. Não é em nenhuma religião, ou nem como ateu. Então, se eu fazer essa tarefa hercúlea de ter coragem de conhecer e me modificar, eu estou me salvando. E do contrário, de nada adianta passar a vida dentro do centro espírita, né? E é isso que vai nos dizer também a primeira epístola de Paulo a Timóteo, asseverando que Jesus veio ao mundo salvar os pecadores. Salvar, entretanto, não significa arrebatar os filhos de Deus à lama da terra para que fulgurem de imediato entre os anjos do céu. Salvar-se, pois, não será subir ao céu com as alparcas do favoritismo religioso, mas sim converter-se o trabalho incessante do bem, para que o mal se extingua no mundo. Então, o Espiritismo vem nos trazer essa ideia de estudar, não para conhecer apenas, para viver, para ser a mensagem de Jesus. E é muito bonito que eles vão nos falar que cada aprendiz há de ser uma página viva do livro que Jesus está escrevendo, como material evolutivo da terra. O discípulo gravará o evangelho na própria existência, ou então, aí vem a notícia ruim, ou então se preparará ao recomeço do aprendizado. Porque não há crença verdadeira sem ação. Se eu conhecer o Espiritismo e não me modificar, eu não creio. Eu nunca acreditei no Espiritismo. A sua proposta para mim nunca foi real. Eu nunca fiz a mudança em minha intimidade, em minha relação com o próximo, em minha relação com Deus, em minha relação comigo. Então, isso precisa ficar muito claro, porque a caridade é essa bênção que os Espíritos vêm nos falar, e que Paulo vai finalizar isso de forma tão bonita, ele que havia falado já da caridade, né? E ele vem nos dizer agora, no Evangelho segundo o Espiritismo, para nós espíritas, vivermos a caridade em sua plenitude. Que a caridade é um modo de vida, a caridade é o amor sendo exercitado dia a dia na minha vida. E eu passo a agir com caridade para com todos, mas caridade também para comigo. E ela passa a ser a lei que eu me promovo a viver. É preciso coragem, é preciso romper com o egoísmo, é preciso romper com o orgulho, é preciso superar o imediatismo, o materialismo e pensar na vida futura como sendo construída a cada dia, a cada atitude, a cada tarefa, a cada ação, a cada decisão. Então, a salvação é um trabalho que realizamos dentro de nós mesmos. Quando entendemos as leis divinas que o Espiritismo nos traz de forma tão segura. E temos a disposição de vivenciá-las.
Que nós possamos então exercitar a caridade para com todos. Lembrando da questão do livro dos Espíritos, qual o verdadeiro sentido da caridade, como entendia Jesus? Benevolência para com todos. Deixar de ficar pela inveja, criticando todo mundo, falando mal de todo mundo. Benevolência é querer o bem de todos, mesmo daquele que erra. Indulgência para as imperfeições alheias, porque nós precisamos da indulgência do próximo, nós erramos. Indulgência, a gente erra, nosso estado espiritual ainda faz com que erramos, nos equivoquemos. E por final, o perdão das ofensas, perdão verdadeiro das ofensas. Não é aquela coisa, eu perdoo, mas nunca mais passa na minha frente. Eu perdoo, mas não quero te ver nem morto. Pior que vai ver, né? Se não perdoar, vai ver morto. Vai ver depois de morto, vai ver antes de morto. Vai ver, porque liga. A gente se liga pelo ódio, a gente se liga pelo amor. É uma escolha. Pelo ódio a gente se vincula aos crimes, aos erros, ao sofrimento. Pelo amor a gente se liberta. E é uma relação de paz. Então, já extrapolei o tempo, agora que eu vi o relógio. Eu agradeço imensamente o convite, a possibilidade de refletir com os amigos nessa noite, e que Deus nos fortaleça, para que a nossa casa espírita seja em nossa intimidade, realmente esse hospital, essa oficina, essa escola, esse templo, esse lar, e que possamos nos unir, não apenas estudando, mas estudando e praticando a doutrina em nossas vidas. Muito obrigado.